Boa tarde a todos os ouvintes da Causa Operária TV, mais uma edição aqui do programa Juventude Revolucionária. Lembrando aos companheiros de curtir o vídeo, de compartilhar, de chamar aí os companheiros a assistirem o programa, a participar, mandem mensagem no chat, mandem superchat, participem com a gente, né? Nesse programa aqui do coletivo da JR, Aliança da Juventude Revolucionária, o coletivo de jovens do PCO. Hoje a gente tem uma pauta bem cheia, né? Para tratar os assuntos voltam à superfície depois da eleição, né? Agora que acabou o primeiro turno e a eleição está terminada em muitos lugares aí que não vai ter segundo turno. Bom, mas antes da gente entrar na pauta, lembrando também de você se tornar membro do canal, de você se inscrever no canal, de você se tornar membro aí com R$ 7,99 por mês. Você adquire aí alguns benefícios na Causa Operária TV, no YouTube, e ajuda a gente imensamente a manter os estúdios de portas abertas, de luzes acesas, as máquinas funcionando e a Causa Operária TV a expandir sua grade horária, né, sua programação, né, de 9 horas de programação ao vivo e 24 horas de programações diárias aí na Causa Operária TV, a única TV revolucionária 24 horas no seu YouTube. Bom, também lembrando que a Causa Operária TV tem um novo site, né, que não é tão novo assim, já faz um tempo que a gente está fazendo esse anúncio, porém, muita gente ainda não estava sabendo. Acho que essa semana mesmo veio um contato e perguntar por que não estava mais recebendo como é que chama? A notificação do YouTube. Isso é porque o YouTube não manda as notificações da Causa Operária TV, é uma espécie de boicote a nossa TV, né? E por isso a gente criou o site da Causa Operária TV, onde você vai poder encontrar não só toda a programação, como você vai poder assistir através do site e, né, no canto superior direito, se você clicar lá em receber. Bom, companheiros, eu acho que deu um problema técnico aqui. O companheiro Henrique Simonardi ficou sem áudio. Teria que ele verificar se não aconteceu do microfone dele desativar ou coisa do tipo. Mas, como o companheiro deu esse erro, aqui é um erro tradicional já, né? Nesse início de programa, estava tudo dando certo. Peraí, tá me Mas ouvindo? bem, agora sim, o companheiro Henrique voltou. Não, eu descobri que tudo que eu estou fazendo aqui no meu computador, ele demora 30 minutos para fazer. Eu cliquei para fechar o áudio antes do programa começar, só fechou agora. Mas estamos de volta aqui. Bom, né, estão aqui comigo hoje o companheiro que já tomou a iniciativa de salvar o programa mediante aí as interrupções técnicas, o companheiro Arthur Cisconeto, direto de Santa Catarina. Tudo bem, Arthur? Beleza, Henrique? Bom, boa tarde aí, Vinícius, boa tarde, Pedro, boa tarde, os companheiros da Causa Operária TV, sejam bem-vindos mais Juventude Revolucionária, falo diretamente aqui de Palhoça, Santa Catarina, e sejam bem-vindos a mais um programa. Exatamente. Tem aqui comigo também o companheiro Vinícius, meu conterrâneo aqui, membro da célula da Juventude do Rio de Janeiro, que participa aqui também toda quinta-feira com a gente. Tudo bem, Vinícius? E aí, Henrique, tudo certo? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão assistindo. Estou de volta aqui a mais um programa da Juventude Revolucionária para comentar e analisar a política, as notícias mais recentes relacionadas ao estudante à juventude trabalhadora no Brasil e no mundo. Bom, e por último, mas também não menos importante, o companheiro Pedro aí, de Brasília, mas que está diretamente de São Paulo, nos nossos estúdios aí, nos nossos bastidores, perdão, ele não está no estúdio, nossos bastidores aí. Tudo bem, Pedro? Acho que o Pedro está com problema técnico, né? São Paulo, Rio de Janeiro, duas metrópoles aí do Brasil, né? Tanto em termos de população como em termos de problema técnico, se é que tem metrópole de problema técnico. Se tem, certamente São Paulo e Rio de Janeiro estão aí na liderança mundial, uma coisa para a gente se orgulhar. Bom, dando início ao programa, vamos já entrar aqui na pauta quente, né? E vamos falar da... Deixa eu só abrir a pauta aqui, que eu estou com um problema técnico, hoje está difícil. Vamos falar aqui do movimento Paz pela Educação. A gente estava falando disso antes do programa começar, não me lembrava da ordem, mas é uma notícia um tanto quanto interessante, né? Um movimento aí de pais coxinhas, né? Estão
pressionando para tornar a educação um serviço essencial durante a pandemia para que voltem às aulas em Santa Catarina. Ou seja, né, eu acho que digamos assim, um coletivo de pais que quer se livrar dos seus filhos, né? Mandá-los para a escola e não ter mais que cuidar, ou se livrar de uma vez só, né? Que todo mundo pegue Covid e saia de casa, né? Ou um pessoal suicida também, né? Porque vai botar o filho na escola, o filho vai voltar com Covid. Mas essa notícia é direto do seu feudo aí, ô Arthur. O que você tem a dizer aí sobre esse movimento de dar orgulho a Santa Catarina? Bom, se a gente está falando de vanguarda, vamos falar de uma vanguarda aqui, né? Se a gente aqui está no grupo da juventude, tem por parte da direita o grupo dos pais reacionários. E aqui uma notícia recente de Santa Catarina, né, meu estado, que, no caso, como aí buscando forçar a volta às aulas, um grupo de pais está tentando fazer com que o governo estadual torne a escola um serviço essencial para viabilizar a volta às aulas em Santa Catarina. No caso, esse movimento Pais pela Educação foi apresentado a proposta, essa estratégia, na quinta-feira, no dia 18, em uma reunião pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde, COES, e o movimento, a partir de agora, fará parte desse centro de operações. A ideia, ainda por cima, tem um respaldo aí da atual governadora interina, Daniela Heitner, que é a conhecida nazista, que colocou há pouco tempo que não sabe se o nazismo foi ruim ou foi bom, se Hitler teve seus acertos ou nem tanto assim. Ela aí tem um respaldo justamente nessa política de volta às aulas e tornar a escola um serviço essencial. Uma audiência pública aí na Assembleia Legislativa, vai discutir justamente a volta às aulas presenciais em Santa Catarina nessa quinta-feira, E é uma iniciativa aí do deputado estadual Bruno Souza, do Novo, um partido realmente disposto aí, como a gente vê, não só pela demagogia, mas por forçar a população a cair num puro genocídio. E, bom, foram convidados aí secretários estaduais de saúde, de educação, assim por diante, e ainda vão participar, logicamente, os pais aí de escolas particulares, etc., e integrantes, é claro, do movimento Pais pela Educação. Essa reunião vai ter um foco maior no ensino privado, que já é um dos principais aí que está batendo na porta pela reabertura há algum tempo em Santa Catarina, mas a gente vê pela essa medida aí uma tomada de atitude não só completamente genocida, como fascista, uma organização aí de pais da extrema direita, basicamente, liderando a vanguarda aqui no Brasil dos setores mais conservadores pela retomada das escolas. Bom, exatamente, né? É um ímpeto aí, uma vontade muito grande de ser a reação, né? A retaguarda. É bom falar que a gente brinca aqui, mas certamente esse movimento ele é inflado, né? Ele é um movimento aí, deve ser um pequeno grupo de extrema-direita que está recebendo destaque e até financiamento da burguesia para dizer que é uma pauta com um quê popular, né? A questão da volta às aulas, sendo que passou-se um ano aí na pandemia e a burguesia não conseguiu resolver essa questão, tamanha impopularidade. Eu sempre dou esse exemplo, e vou dá-lo novamente, do caso dos pais na Inglaterra que preferem pagar multa do que mandar os filhos de volta para a escola, né? E aí a gente já pula para a próxima notícia, que é a questão da volta do Covid, né? A pseudo-volta do Covid, que nunca desapareceu, mas durante a reta final aí, as eleições, meio que a burguesia esqueceu que tinha coronavírus aqui no Brasil, né? Inclusive, ela deixou de fazer aquela demagogia que ela fazia do fique em casa, né? Para a classe média, e agora era eleição. Veja a campanha de rua dos candidatos, né? Veja a aglomeração dos candidatos, que podem fazer aglomeração por causa das eleições, contanto que sejam candidatos burgueses ou chancelados pela burguesia. E agora que o primeiro turno acabou, muita gente foi eleita, e que o segundo turno também está prestes a acabar, né? A gente está aí na reta final, semana que vem, sem ser esse final de semana, no outro se encerra. A gente já tem aí um retorno gradativo do coronavírus às pautas aí, às manchetes do jornal, e por assim vai, né? Aqui no Brasil se fala de segunda onda, sendo que nunca terminou a primeira, né? Na verdade, é um verdadeiro tsunami que pegou o Brasil e essa segunda onda aí, ela já vem para
para enterrar de vez os afogados, né? O pessoal que ainda está se debatendo para sair do caixote que tomou na primeira onda. A gente tem essa segunda onda, segunda onda sim, né, na Europa e na América do Norte, mas no Brasil a gente só está saindo daquele platô, né, de estável, de um número também alto de infecções por dia, né? Mas agora os números voltaram a dobrar e a se parecer com o que a gente tinha lá para abril, maio e junho desse ano, né? Com o risco de voltar para os números que a gente tinha em março, uma infecção e uma contaminação altíssima, né? Comentários, companheiros? Vinícius, Arthur? Sobre essa questão do coronavírus, né? Eu acho que só uma coisa para finalizar esse ponto, para a gente seguir a pauta, que é bem claro, né? A proliferação aí com a volta às aulas, ela vai ser assim, acachapante para a população brasileira, né? A gente estava aqui discutindo o ponto a respeito a maior aumento de casos, assim por diante, mas a gente sabe que com a retomada das escolas, a coisa vai piorar drasticamente. A gente está na segunda onda, que o pessoal fala aqui no Brasil, né, que é uma continuação praticamente direta da primeira. Os dados mostrados, por mais que tenha mais testes, mesmo que poucos, já colocam assim, com grande clareza que a situação é catastrófica. Com a retomada das escolas, basicamente isso só vai piorar. Vai ser um genocídio oficializado. O pessoal das escolas vai ficar num verdadeiro campo aí de concentração para infecção. Então, a gente não pode esperar mais nada, a não ser que um aumento absurdo de casos, como a gente vê no restante do mundo. Muito bem. O companheiro Vinícius está se movimentando, eu não sei se ele quer falar ou se ele está só sentado na cadeira. Vamos passar para a próxima pauta, que de qualquer maneira eu vou passar a bola para ele para falar sobre Nova York, né, que está indo no sentido contrário e fechou aí as portas em meio ao novo surto de coronavírus, aí fechou as escolas, né? Os Estados Unidos, que liberou as portelas, né, em meio do pico da pandemia, mas que está tendo aí teve um grande descontentamento da população e está tendo um dano muito grave para ter que correr atrás, e com meio a essa segunda onda fechou as portas. Comentários sobre esse... Explica mais para a gente o que está acontecendo em Nova York, Vinícius. Exatamente. Eu não acho que seja o caminho contrário, na verdade, eu acho que é exatamente o caminho do Brasil, né, que é reabrir as escolas no meio da pandemia. O que acontece, né? Quando você reabre, os casos aumentam drasticamente e você acaba sendo obrigado a fechar, porque fica muito absurdo abrir as escolas, né? A gente vê o caso recente de Nova York, uma das cidades mais afetadas pelo corona, né? Ela recentemente, o São Paulo passou, né? A gente conseguiu, né? O governo Dória, o governo do PSDB conseguiu fazer essa proeza de fazer a situação ficar pior que Nova York, mas Nova York é a pior cidade, com números altos. Morreram mais de 30 mil pessoas de coronavírus. E aí eles resolveram reabrir as escolas, uma política completamente maluca, né? Que bota aí centenas de milhares, se não milhões de crianças, adolescentes e professores dentro das escolas para correr o risco de pegar o Covid, né? Então tiveram que voltar atrás, porque o vírus está crescendo muito agora lá na cidade, nos Estados Unidos. E aí botou aí em choque aí a política de volta às aulas na própria Europa, né? Porque a gente viu o absurdo que foi feito em vários países da Europa com a segunda onda de Covid, e não se fecham as escolas. Você decreta o tal do lockdown, palavra em inglês, que é basicamente uma quarentena obrigatória, né? Você vai sofrer punições aí, dependendo de cada governo, vai ter uma punição maior ou menor. Caso você esteja na rua fazendo alguma atividade, dependendo também existem vários níveis de restrição, né? Mas em geral você não pode fazer nada na rua, você só pode trabalhar. E agora, isso foi nos lockdowns do início do ano, né? E agora liberaram também as escolas. Então você vê que as pessoas podem estudar, como os pais pela educação de Santa Catarina, né? Que a gente considera aí os pais coxinha em Santa Catarina, os governos europeus seguiram a política dos pais coxinha em Santa Catarina. Eles decretaram que a educação é atividade essencial. Então, independente de pandemia, com pandemia, sem pandemia, é essencial. As pessoas têm que ir para a escola
para correr o risco aí de pegar o vírus, né? E isso quando morrem 17 pessoas, uma pessoa a cada 17 segundos na Europa. Os países lá adotando essa política de volta às aulas com punições aí para quem não aceita, né? Como o companheiro Henrique estava comentando, não é só que o seu filho não vai para a escola, né? Você vai sofrer vários tipos de sanção aí, e de acordo com se não me engano, com a própria vice-presidenta eleita aí dos Estados Unidos, a Kamala Harris, você tem que prender o pai que não bota seu filho na escola, né? Então, a lei era 10 dias a lei que estava tentando passar era, se você não levar seu filho para a escola por 10 dias, você fica sujeito à prisão. Você vê aí que tipo, qual é o resultado desse tipo de lei autoritária, né? Você consegue impor aí a política genocida da volta às aulas durante o Covid. No caso, essa lei não foi aprovada, mas existem vários tipos de punições aí para os pais que não colocam seus filhos na escola. Então é o caso aí da cidade de Nova York, né? Tá voltando atrás, vai fechar todas as escolas. E a interessante notícia que liga diretamente ao Brasil, né? Que visto que não vai ter aula presencial, eles voltaram para o famoso EAD. Lá eles chamam de remote, né? Remoto, como também chamam aqui, né? Um ensino remoto, um ensino à distância. E como no Brasil, grande parte da população não consegue fazer, né? Então, estão denunciando lá que 60 mil estudantes ainda estão esperando os equipamentos, que a maior parte dos estudantes não conseguiu acompanhar a educação durante o ano, e você vê que se nem em Nova York, né, que é uma das cidades mais ricas do mundo, se conseguiu impor impor, eles conseguiram, né, porque estava acontecendo, mas se nem Nova York conseguiram botar para funcionar esse sistema de ensino à distância, que é uma farsa completa, imagina aqui no Brasil, né? Aqui a situação é 1000 vezes pior. De forma alguma, ensino à distância conseguiu ser aplicado. É uma política interessante porque é a política internacional da burguesia, né? Tanto o ensino à distância quanto a volta às aulas. Eles não querem sair perdendo de fuma, né? O bom para os estudantes seria que não tivesse aula, que se mantesse aí a merenda, que se mantesse os auxílios, que se mantesse algum tipo de ajuda aí para as famílias e para os estudantes, e que se tivesse aula após o fim da pandemia, quando é possível de ter aula. Mas a política nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Brasil, é a mesma. Ou o ensino à distância, ou a volta às aulas durante a pandemia. Duas políticas que são completamente nocivas para os estudantes, para os trabalhadores em geral, e que visam aí só manter os lucros da burguesia e do imperialismo, né, no Brasil e nesses países. Então essa é a notícia aí do fechamento de Nova York, que vamos ver se não é o que vai acontecer, os números oficiais comecem a aumentar, né? Porque os números reais a gente já sabe que estão... É isso, Henrique. Comentários? Não, acho que a gente já pode passar para a próxima notícia, que é o caso também depois de mais de um mês após a determinação da abertura em São Paulo, né? Os estudantes e os pais estão resistindo aí à retomada do ensino presencial, né? Ou seja, tentando impedir aí, como o Vinícius falou, que a coisa se torne que nem Nova York. As escolas voltem, haja uma crise, seja obrigada a fechar de novo, né? Aqui há um movimento para impedir que a gente tenha que passar por esse suplício, né? Para o pessoal entender que é insustentável essa política. Comentários sobre o assunto, Pedro? Bom, a gente vê que a política de volta às aulas presenciais, né, durante a pandemia, por mais que seja colocado como algo favorável, né, pela imprensa burguesa, vale lembrar aquela propaganda que a imprensa burguesa fez de que as tristes porque não estão nas escolas, que o estudante relatou que o primeiro dia de volta às aulas dela foi o dia mais feliz da vida dela, né, umas coisas bem escabrosas, assim. Apesar disso, a gente vê que a realidade é muito diferente, né. Finalmente as escolas, as aulas presenciais voltaram aí no estado, na rede privada e na rede estadual, e mesmo assim os alunos não estão comparecendo às aulas. A gente tem casos de escolas que houveram só a presença de 2 alunos e outras aí batendo recordes que tiveram até 20 alunos presentes. Instituições gigantescas aí com um espaço muito grande que só estão essa quantidade de gente pela pandemia, né? Finalmente
A população brasileira tem noção de que o perigo é muito real, né? Por mais que a burguesia continue aí com a política dela de reabrir as escolas, de retornar ao comércio exatamente para preservar aí a economia no sentido de diminuir as perdas deles, a população entende completamente o contrário, né? E mostra isso na prática, exatamente que nem você falou, Henrique, resistindo aí aos presenciais, né? Isso daí gerou inclusive série de polêmicas envolvendo a própria Secretaria de Educação, que chegou até mesmo a culpar aí os professores por esse tipo de coisa, e uma série de denúncias da própria condição das aulas presenciais, né? Por mais que seja colocado que não, vai voltar às aulas presenciais, mas vai ter equipamento de segurança, vai ter distanciamento, vai ter um horário reduzido, existe uma série de denúncias envolvendo esse tipo de medida que simplesmente inviabiliza esse retorno presencial. Por exemplo, o próprio retorno, a própria diminuição da carga horária aí dos estudantes para 2 horas, foi denunciado por uma série de pais porque simplesmente inviabiliza aí eles pegarem os filhos nas escolas, né, cumprirem aí com o horário de trabalho deles. Sem contar na própria questão dos equipamentos de segurança, que é uma coisa completamente básica, né, também está sendo completamente negligenciada aí nas escolas públicas de São Paulo. Finalmente eles propagandeiam aí que a coisa vai ser segura, que a Secretaria de Educação está se responsabilizando e está se preocupando com os alunos, mas você vê que a realidade é completamente contrária a isso daí. Finalmente eles querem ganhar dinheiro, reabrir as escolas, custe o que custar, e a situação de São Paulo deixa isso bem claro, né? Teve até um caso de que a Secretaria de Educação chegou a ameaçar que vai reprovar todos os alunos que não entregarem atividades durante a pandemia, né? Sendo que houve aí uma pesquisa divulgada pela própria Secretaria de Educação de São Paulo de que 500 mil estudantes da rede estadual, ou seja, 15% dos matriculados, simplesmente não entregaram nenhuma atividade durante todos os meses de oferta remota. Ou seja, a gente vê que nem a volta às aulas presenciais e muito menos o EAD são uma solução aí para os estudantes do estado de São Paulo e do Brasil como um todo, né? Finalmente, é uma política que visa unicamente os interesses da burguesia e avacalha completamente qualquer possibilidade de ensino por parte da classe operária, né? Fica muito claro aí que finalmente a política que a gente coloca é a política mais acertada. Volta às aulas só com vacina, né, de forma presencial. Tanto barrando aí essa questão do EAD, como a própria volta às aulas presenciais no meio da pandemia, que, segundo diversas pesquisas, se mostra completamente genocida, né? Com projeções aí absurdas de morte de milhões de pessoas. Muito bem. Bom, vamos agora para a próxima notícia. A gente já está aqui avançando na pauta e vamos ver a questão da progressão automática que está acontecendo aí, que o pessoal está tentando fazer no currículo escolar, né? Que, na verdade, é uma tentativa de forçar também aí, de certo modo, a voltar às aulas. Mas eu queria que o Arthur falasse um pouco mais sobre o assunto. Dando uma continuidade ao que o Pedro está falando agora há pouco, né, tem uma situação que é o resultado disso tudo. Os estudantes, em geral, não estão fazendo as atividades, justamente por causa das faltas de condições, total ensino precário aí, que é com o EAD. E criou-se uma política em inúmeros locais, que é a política de aprovação automática dos estudantes para as próximas fases, ou para as próximas séries, no caso. E esse sistema aí de aprovação automática, né, é desaprovado aí pela maioria, no caso, dos estudantes, dos alunos, ou seja, numa enquete geral, né, foi imensamente desaprovado, e tem um resultado muito claro a respeito disso, né, que é o seguinte: a tentativa de aprovação automática que está se dando nesse momento é uma forma de, primeiro, tentar fazer que a questão do EAD seja amaciado, né, ou seja, esse brutal ataque se torne um negócio leve, com muitas aspas para os estudantes, permita que seja feito com mais efetividade, e não só isso, como uma forma de também jogar o aluno para fora da escola o mais rápido possível, né? O cara não recebe qualquer tipo de ensino, o EAD é uma grande porcaria, e ainda por cima o cara ele vai ser aprovado automaticamente, sem precisar fazer as matérias e nada do tipo, para facilitar a implantação do EAD, né? Isso aí também é uma forma de fazer reforçar a própria volta às aulas, como a gente sabe, né? Tem um esquema aí que vai forçar os alunos, e forçar inclusive os pais, etc., a terem que colocar seus filhos numa aula mais real, né? Porque o EAD não dá conta, longe disso. Então, aí por meio disso, né, o lançamento aí em diversos lugares, não é só, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, diversos locais do país está sendo colocado
essa questão das secretarias de educação, né? Que é a forma de aprovar os alunos para frente. Isso aí a gente tem que colocar que isso aí não é um benefício nenhum para o aluno, isso aí está sendo uma forma de facilitar a implementação do EAD e de aprofundar esses ataques. Então acho que isso é o principal ponto que a gente precisa verificar agora antes da gente entrar na nossa pauta principal, que dá o tema aqui ao programa. Bom, antes disso, né, alguns anúncios. Lembrar dos companheiros acompanharem o DCO, nosso diário de notícia online do PCO. Né, é só acessar aí a causaoperariatv.org.br, se manter informado e acompanhar as principais notícias do dia do ponto de vista da defesa dos interesses dos trabalhadores explorados. E também, hoje, né, às 4 horas, a gente tem o Correspondente Internacional, nosso programa aí apresentado pelo companheiro Eduardo Vasco, que co-apresenta, né, o programa com comentaristas internacionais toda semana. Também lembrando que logo após o nosso programa a gente tem o Música Clássica ao vivo às 15 horas. Bom, dando continuidade à nossa pauta, né, como o Arthur falou, ao tema que dá título ao programa, a gente tem a ocupação da reitoria dos estudantes da Universidade Federal da UFPB, né? De Pernambuco, não. Peraí que deu um branco agora. Paraíba. Da Paraíba. Pronto. Eu tava com João Pessoa, mas João Pessoa é capital, né? Não tem... Você não pode fazer esse fechamento, você tem que procurar o nome. Paraíba, desculpa. E foram às ruas aí protestar contra o interventor que foi nomeado pelo governo Bolsonaro. A gente teve um grande ato nas ruas, né, puxado pelos professores, pelos estudantes e pelos técnicos, contra a nomeação, né, mais uma nomeação, sem a consulta política, passando por cima da comunidade acadêmica, por parte dos bolsonaristas. O nomeado em questão foi o Valdinei Veloso Gouveia, que foi o candidato menos votado na consulta pública, e o ato começou na quarta-feira, ontem, né, às 19 horas, os manifestantes deram uma caminhada até a Universidade Federal da Paraíba e se concentraram frente à reitoria e acabaram ocupando a reitoria, né, o que mostra aí uma grande mobilização dos estudantes, como a gente já vinha anunciando, né, como a gente viu se manifestar também em outros lugares, no Centro-Oeste, no Sudeste, né, contra essa paralisia da esquerda, que culpa a pandemia, mas na verdade que não quer fazer nada, né? Esse é mais um caso da questão das intervenções aí bolsonaristas, né? Lembrando que contra isso o Partido da Causa Operária apresenta, né, e a Aliança da Juventude Revolucionária tem o programa do governo tripartite, ou seja, uma universidade gerida por um governo tripartite com maioria estudantil, né, ou seja, com participação dos estudantes, dos professores e dos técnicos, para administrar a universidade. Nesse momento, né, você tem o reitor, que é uma espécie, até o reitor que normal, né, é uma espécie de rei aí, de interventor da universidade, porque embora ele seja, como é que fala? Algumas vezes, né, a comunidade acadêmica ela é consultada, o governo federal não precisa respeitar essa consulta, e o reitor fica lá como um presidente na universidade, deixando um presidente sem congresso, né, e sem senado, sem nada, que governa sozinho e que consegue botar a universidade a favor dos interesses da burguesia e não a favor dos interesses do desenvolvimento nacional, da ciência, né, dos estudantes e dos professores. Então, contra isso, a gente defende um governo tripartite dos estudantes, né? A gente teria que romper com esse processo, que foi o que permitiu o governo Bolsonaro de fazer esse tipo de nomeação, né, interventora, né, de poder intervir nas faculdades. Tudo que o Bolsonaro está fazendo é permitido pela Constituição, né? Ele só deu uma facilitada para o lado dele, mas já era permitido, já seguia esse propósito, né? Comentários sobre o assunto, companheiro Vinícius, Arthur, até porque eu acho que eu estou travando aqui. Sim, eu acho que essa mobilização aí teve mais uma demonstração da disposição dos estudantes a se mobilizar contra o governo Bolsonaro, né? Você vê que é muito comum isso, quando tem uma intervenção direta do governo Bolsonaro, a gente vê isso desde o ano passado, né, das universidades. É uma das
coisas que mais mobiliza os estudantes a, a, a lutar contra os ataques do governo mesmo, né? Contra a destruição da educação, a gente sabe que o objetivo final dessas intervenções é acabar com a universidade pública, né? Que é o objetivo da direita do governo Bolsonaro, do governo golpista. Então, esse ano a gente teve grandes mobilizações aí durante a pandemia dos estudantes. Foi no Rio Grande do Sul, na UFRGS, que sofreu intervenção. Tivemos a mobilização da UFERSA, lá no Rio Norte, também sofreu intervenção. Tivemos a mobilização, ano passado tivemos algumas mobilizações, tivemos a mobilização da minha universidade, né, que foi uma das mais radicais que teve aqui no Rio, da Unirio. E agora a gente vê essa mobilização na UFPB, que está bem radical, né? Você gerou aí uma ocupação da reitoria no primeiro dia de intervenção. Como lá na Unirio a gente chegou a ocupar a reitoria, mas a gente sofreu aí uma espécie de golpe do DCE e a gente saiu da reitoria para meio que tinha um motivo, né? A gente foi cercar o reitor que estava fugindo. Então valeu a pena sair para dar uma cercada nele. Mas aqui na eles estão ocupando aí há mais de 2 semanas, são mais 2 semanas na ocupação. A justiça já decretou já uma reintegração de posse para expulsar as pessoas da reitoria, mas ainda não foi lá a polícia bater nos estudantes, né? Que a única forma que seria display seria na base da violência. Então você vê que a mobilização está se radicalizando, né? Teve um dia até que chegaram a atacar ovos no reitor. Você vê o reitor interventor, né? Você vê a popularidade desse indivíduo. E a mobilização segue na UFPB. É uma das mobilizações mais contínuas do ano, né? Você vê que, como eu falei, as mobilizações que teve do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, foram mais curtas. E essa está durando aí, tem uma capacidade aí de se ampliar e de fato derrubar o reitor interventor, caso ela continue radicalizada e constante, né? E aí a gente, como o Henrique já falou, temos a nossa proposta principal, que é a proposta do governo tripartite, que deve ser colocada em pauta aí pelos estudantes também, porque não adianta você derrubar um interventor e só manter a mesma estrutura, que o Bolsonaro sempre vai poder estar lá intervindo nas próximas eleições, né? O Bolsonaro ou outro presidente de direita, ou nos estados, eles intervêm nas universidades estaduais. Então todas essas mobilizações contra a intervenção vêm botar isso em pauta também, não só a derrubada do interventor e novas eleições, como uma nova estrutura aí que os estudantes, os professores e os técnicos definam proporcionalmente, né? Com um peso de decisão maior para os estudantes, que são a maioria da universidade. Mas é um bom sinal, a mobilização da UFPB. A gente tem que aproveitar essa radicalização dos estudantes e espalhar por todo o Brasil a mobilização estudantil. Mais comentários? Muito bem, algum comentário antes que a gente passe aí para as últimas pautas do programa? Eu acho que é isso, vamos partir. Se não tem nenhum comentário, vamos comentar então sobre a ofensiva fascista das escolas militares, né? Aí eu queria que o Pedro desse um pequeno comentário, né? É um tema que a gente vem tratando aí no programa. A gente falou sobre a situação no Paraná e, enfim, vamos dar uma pequena atualização sobre o caso. Com você, Pedro. Bom, continuando aí o nosso tema de intervenção do governo federal dentro das instituições de ensino, a gente volta aqui, por exemplo, do Paraná, né? Algumas semanas atrás a gente denunciou ferrenhamente, tanto no nosso diário quanto nesse ano, que o Ratinho Júnior, né, governador golpista do Paraná, iniciou um ferrenho aí pela militarização da maioria das escolas da rede estadual, né? Ele realizou uma consulta com 216 escolas, em que 186 escolas estaduais disseram sim para o modelo cívico-militar de gestão, né? Mais do que 85% aí das instituições. Agora, ele realizou uma segunda consulta, em que mais 16 escolas vão aderir a esse modelo, né? Ou seja, é uma situação completamente absurda, que de antemão já coloca aí um processo extremamente fraudulento. Nessa primeira consulta realizada por ele,
já houve uma série de denúncias por parte do próprio sindicato de abusos autoritários que marcaram a elaboração do próprio referendo, né? Ou seja, a imposição das direções das escolas pela aprovação da proposta, a falta de debates e audiências com a comunidade escolar, a pressa pela consulta e a impessoalidade do processo sem o sigilo do voto, né, com lista aberta para votação. Uma situação como ela é absurda, coloca muito claro que esse modelo serve exatamente para os interesses da própria burguesia, né? Finalmente, o processo em si que está se dando pelo estabelecimento desse modelo é completamente fraudulento, né? Uma coisa completamente obscura, exatamente para impor esse tipo de modelo em cima dos estudantes. A gente vê que é uma tendência nacional, em todo o Brasil está começando um tipo de projeto pela adoção desse modelo, mas o caso do Paraná chama especial atenção, principalmente pelo nível de falta de vergonha na cara mesmo da adoção desse processo, né? Eles finalmente nem tentam enganar que é uma coisa democrática, que é uma coisa que está sendo votada, né? Eles simplesmente impõem um modelo e fingem que tem alguma coisa ali democrática ocorrendo. E a gente vê que, em geral a solução realmente para esse tipo de imposição é a própria mobilização estudantil, né? Finalmente, principalmente nesse caso do Paraná, a gente vê que a via parlamentar é completamente falha. Exatamente, se os próprios referendos para estabelecer esse tipo de modelo já estão sendo fraudados, quem diria qualquer tipo de ação tida dentro da Câmara dos Deputados, da própria Prefeitura ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, né? O que realmente vai solucionar esse problema é a própria mobilização estudantil e a luta contra a militarização das escolas, que finalmente desemboca na luta contra o fascismo, né? Porque o que tem que ficar muito claro é que o processo de militarização, né, a adoção do modelo cívico-militar dentro das instituições, é mais um avanço aí do governo golpista do Bolsonaro e da extrema-direita como um todo, exatamente para acabar com o movimento estudantil e formar aí realmente uma horda de pequenos fascistas, né? Uma coisa que o próprio governo do Hitler fez na Alemanha, né? Realmente é uma medida completamente autoritária, completamente fascista, né? Fascistoide, que só pode ser derrotada pela própria mobilização popular, seguindo todas as séries de reivindicações que a gente sempre coloca, né? Finalmente, os estudantes precisam se organizar em torno dos comitês de luta estudantil que a JR está propondo, exatamente para conseguir viabilizar essa luta, né? Conseguir tirar essa luta da própria ideologia e colocá-la de uma forma prática e extremamente combativa, que é o que a gente tem visto acontecer ao redor de todo o país, principalmente com esses comitês de luta estudantil que a JR está promovendo. Bom, muito bem. Estamos aqui chegando nos últimos minutos do programa, né? Queria lembrar a todos que o nosso programa começa toda quinta-feira às 14 horas e que na sequência, como eu falei mais cedo, a gente tem aí o Música Clássica, logo após o Correspondente Internacional, Jornal das 5. Hoje também a gente tem o Na Zona do Agrião, depois o Tição, Programa de Preto. Por último, a gente termina com Resumo do Dia. E de noite aí o pessoal do Corujão pode pegar uma reprise do Correspondente Internacional e do Juventude Revolucionária às 10 e 11 horas da noite. A gente vai ficando por aqui então e eu vou abrir para os companheiros se despedirem, né? Eu vou ficando por aqui e até amanhã, quando estarei com vocês apresentando o Panorama Brasil. Arthur, é com você. Bom, é isso então, companheiros. Tenham uma boa tarde, bom resto do final de semana. Acompanhe aí a Causa Operária aí, porque vai ter a conferência, a 31ª conferência partido da Causa Operária nesse final de semana. E assim a nossa política, né, vai ser reafirmada aí para o segundo turno das eleições para o próximo período. Então fique ligado e acompanhe aí a Causa Operária TV. Vou me despedir também. Agradecer a todos os companheiros e companheiras que assistiram mais um programa da Juventude Revolucionária. Quinta que vem estamos de volta no mesmo horário, 2 horas da tarde, na quinta-feira, com as notícias mais interessantes, mais importantes, as análises políticas mais bem feitas sobre a juventude brasileira e internacional. E vou reforçar aí o convite do companheiro Arthur e acompanhar, já que o assunto da semana foi eleição, né, e não deu tempo da gente falar sobre eleição nesse programa, não acabou antes da hora. Aí a 31ª Conferência do Partido, pela Causa Operária TV, para a gente ver. Também teremos questões da juventude nas eleições aí para ser discutidas e divulgadas na nossa 31ª Conferência. Pedro? Bom, e por último... Opa, perdão, Vinícius, te cortei. Pode terminar. E passa a bola para o companheiro Pedro.
Eu passei a bola pro Pedro já de uma forma rápida. Então pode ir, Pedro. Bom, agradeço a participação aí no programa, agradeço a todo mundo que está assistindo a gente, reitero aí a recomendação de continuar no link 24 horas da Causa Operária TV e também de conferir aí as nossas notícias no nosso site, né, o Diário Causa Operária, que está sempre aí com as notícias mais quentes analisadas, baseado no marxismo do nosso programa. Tchau, tchau, gente.